Bom, olá a todos. Vamos para a nossa videoaula da famigerada junção de tabelas, certo? Então, eu vou criar um banco de dados inicial aqui. Depois eu falo sobre a base que nós estaremos trabalhando. Então, vou criar um banco de dados, junção, ok. Então, está criando a base ali. Então vamos começar. Embora eu tenha poucos slides aí, né, mas tem bastante coisa para a gente estar falando, alguns exemplos, né, vou estar resolvendo eles com vocês a princípio. Então, junções. Para que serve junção? Isso daqui vai ser nosso diagrama base, né, para estar trabalhando no banco de dados. E para a gente estar fazendo os exercícios de junção de tabela, né? Então, com o que a gente aprendeu lá no semestre anterior, esse diagraminha aí me tenho 3 entidades, são 3 tabelas, mais um N para N, eu tenho 4 tabelinhas ali, certo? Note que eu tenho o prontuário dos dois lados, prontuário professor e prontuário aluno. Então, na tabelinha leciona, que eu chamei de professor leciona aluno, eu vou ter que ter nomes diferentes para esse campo, porque uma mesma tabela eu não posso ter duas colunas com o mesmo nome, certo? Então, esse vai ser o script que a gente vai estar juntando. Então a gente vai começar a fazer consultas do tipo: selecione o nome do curso que está na tabela curso e o nome dos alunos que fazem aquele curso, ou seja, eu tenho que unir dados de duas tabelas, certo? Antes de fazer a junção, a gente já sabe do produto cartesiano, né? Produto cartesiano não se deve fazer. Então aqui a gente tem um exemplo de um select com produto cartesiano. Select nome curso, pnome e sexo from curso, vírgula aluno. Aqui eu não estou fazendo junção de tabelas, eu só estou pegando um dado da tabela curso, da tabela aluno e cruzando cada linha que eu tenho da tabela curso com cada linha que eu tenho na tabela aluno. Então vamos lá no nosso banco de dados junção, vou pegar o script que nós estamos utilizando. Deixa eu ver se eu tenho ele aqui nas aulas recentes, não tem, então vamos abrir ele, pegar a pastinha que ele está. Disciplinas, técnico, GPD, script, tá aqui. Então eu executei tudo, vou abrir uma outra janela. Então select, vamos usar o count lá só para verificar a quantidade que eu tenho. Count asterisco from aluno. Então primeiro eu estou verificando a quantidade de linhas que eu tenho na tabela aluno. Está vendo que eu tenho 42 linhas na tabela aluno. Se eu fizer o select nessa tabela específica, eu vou ver que tenho 42 linhas que foram retornadas, ou seja, tenho 42 alunos que aqui estão cadastrados, certo? Vou fazer o mesmo procedimento, mas para a tabela curso. Então, 6. Então, tem 42 no aluno e 6 de curso. Ou seja, eu vou ter, se eu fizer produto cartesiano, 6 vezes 42. Então, me dá 252 linhas que eu tenho, ao invés de 42 linhas que eu tenho que ter, assim, se fosse todos os alunos cadastrados com o curso, que são as tabelas que eu tenho. Então, aqui... Opa, então, ela me mostrou os 6 cursos cadastrados. A consulta que estava lá no produto cartesiano, pnome, nome curso, pnome sexo. From aluno e curso. Isso aqui é um produto cartesiano. Então, como eu comentei com vocês lá, são 252 linhas que me retornou. Porque para cada aluno específico ele cruza com cada curso que eu tenho. Então aqui se eu pegar, por exemplo,
Frodo aqui, ele está fazendo matemática, se for procurar por ele também, ele vai estar fazendo as outras. Deve ter um Frodo aqui em algum momento em biologia também. Aqui, ó, Frodo Biologia. Então ele vai aparecer para todas as outras. E na verdade ele está ligado com apenas um. Se eu vou verificar aqui na tabela aluno, o código do curso que está nele, então eu verifico lá no aluno Frodo qual que é o código dele. Ó, código 3 significa que ele faz o curso que tem o código do identificador do curso igual a 3. Então ele faria o curso de medicina, certo? Não os outros que estão aparecendo lá, só teria que aparecer medicina. Para isso eu tenho minha junção de tabela, que é quando eu faço a ligação da chave primária, que é o ID curso da tabela curso, com a chave estrangeira, que é o ID curso da tabela aluno. Esse carinha aqui é a chave estrangeira. Então, valores da chave estrangeira só existe apontando para valores que estão numa chave primária, certo? Então, esse caso do produto cartesiano é errado, eu tenho que fazer junção de tabelas. Então, a junção é quando eu utilizo dados de duas ou mais tabelas através de um campo comum, e esse campo comum tem relação chave estrangeira com chave primária. Ah, professor, se eu usar outro campo, pode até dar certo a sua consulta, ou seja, ela pode retornar dados, mas com certeza não serão os dados corretos. Tá? Se você quiser fazer uma consulta que une tabelas, você tem que fazer relação chave primária com chave estrangeira, senão simplesmente ele está comparando, se por acaso ele tem um valor igual, ele vai estar retornando. Tá? Onde que eu uso essa junção? Para fazer a junção tem duas formas. A primeira forma, que é essa aqui, T1.C1 igual a T2.C2, eu tenho a forma mais clássica que é feita. Tá? Então, T1 é a tabela 1, então eu posso estar renomeando ela, e T2 é a tabela 2, renomeando ela também. C1, chave primária ou chave estrangeira, não importa a ordem, igualando. Então, se eu coloquei aqui a chave primária, eu tenho que igualar com a chave estrangeira que aponta para o valor daquela chave primária, certo? Da outra forma, eu faço o inner join. Noto que muda. Eu coloco o inner join entre as tabelas que eu estou querendo fazer a junção. Só isso basta? Não, a mesma condição de igualdade tem que fazer. Então, tem que repetir on T1.C1 igual a T2.C2. Certo? Então, aqui a gente tem a junção. A renomeação, né? Então, normalmente a gente pode renomear uma tabela e utilizar ela como retorno da consulta. Aliás, renomear a tabela e utilizar ela para as outras colunas. Então, quando eu renomeio a tabela 1 para T1, eu posso utilizar T1 agora para falar das colunas daquela tabela. Então, T1.C1 significa que eu estou pegando da coluna da tabela T1 a coluna C1. Bom, então vamos continuando para fazer aquele exemplo anterior, né? Então aqui a gente tem o exemplo de junção. Aqui eu tenho um mapeamento feito. Então note que nessa tabela intermediária aqui, professor, leciona, aluno, eu tenho prontuário aluno, que é a chave estrangeira, note aqui FK. Ela vem de quem? Do prontuário do aluno. Então quando eu for fazer a junção dessas duas tabelas, eu tenho que igualar prontuário aluno com prontuário da tabela aluno, certo? Prontuário professor. Ah, e como que eu faço para verificar se eu quero saber o nome do professor, a nota que o aluno tirou com aquele professor e o nome do aluno? Você tem a junção com os prontuários. Aí eu vou ter que falar que esse prontuário da tabela professor, por isso que é interessante a gente estar renomeando, a gente vai fazer esses exemplos, para diferenciar daqui, senão vai dar ambiguidade. Tudo isso a gente vai estar vendo daqui a pouco. Tá? Então vamos lá. Hoje eu vou fazer o primeiro exemplo, né? Então, aqui é selecionar o nome do curso, o primeiro nome e o sexo dos alunos que fazem os cursos, certo? Então essa é a primeira parte, é a mesma. Então da primeira forma, então aqui, primeira forma, select nome curso from. Se o aluno foi a primeira tabela que eu coloquei e curso depois, ok. Vou ter que colocar where
ID curso igual ID curso. ID curso nos dois, certo? Então eu vou executar aqui. Vai me dar um erro aqui. Ele fala, referência à coluna ID curso é ambígua. Por quê? O nome da coluna ID curso existe tanto na tabela aluno quanto na tabela curso. Para eu falar que uma é de uma tabela e outra da outra tabelinha, eu tenho que falar aluno.id curso e curso.id curso. Não precisa ser nessa mesma ordem que eu coloquei as tabelas aqui, tá? Então aqui eu estou falando da tabela aluno, eu estou comparando a coluna ID curso e igualando com a coluna ID curso da tabela curso. Esta é a chave primária e esta é a chave estrangeira que une essas duas tabelinhas, tá? Então, quando eu fizer essa consulta, eu vou ter exatamente o nome do curso com o nome dos alunos que fazem ela. Então, são 42 alunos, tem os 42 cadastros feitos certinho, tá? E aqui a gente tem nossa primeira junção de tabelas, tá? Ah, professor, mas toda hora eu vou ter que ficar escrevendo o nome da tabela aluno, o nome da tabela curso para fazer a junção? Você pode renomear aluno A, curso C, por exemplo. Então, ao invés de você falar aluno, você fala A. Ao invés de você escrever a palavra curso, você escreve só o C, que o C está representando a tabela curso agora. Funciona da mesma forma. Ah, eu quero ordenar pelo nome do curso, depois pelo... Então, order by, sempre a última coisa que vem, né? Nome, curso. Então, ordenou pelo nome do curso. Note aqui, ó, dentro do nome do curso, o primeiro nome não está ordenado. Então, se eu quero ordenar por um e depois pelo outro, coloco order by curso, depois pnome. Então, ele vai dar primeiro em ordem alfabética do nome do curso, depois pelo primeiro nome. Tá? Então, agora ordenou pelo primeiro nome dentro dos valores iguais de biologia. Certo? Da segunda forma, eu utilizo o inner join. Então, select, nome, curso, prenome, sexo, from. Qual tabela? Tanto faz. Então, aluno, vou renomear já para A, inner join, curso C. Ah, e agora? Agora eu tenho que colocar a palavrinha on. Eu costumo quebrar, tá? On. E aí a junção é a mesma. Então, eu vou até copiar todo esse restante que é igual. A junção é a mesma. Então, inner join, a outra tabela, nesse caso, vou fazer por tudo cartesiano, ele dá certinho para mim os 42 alunos e os cursos que eles fazem. Certo? Então, ou usando inner join, ou usando a forma clássica, né? Ah, qual pode usar? Tanto faz. A diferença é mínima hoje com os computadores que a gente tem em termos de desempenho de execução. Há alguns estudos falando que o inner join é um pouco mais rápido, né? Era mais rápido no passado, mas hoje praticamente essa diferença de tempo aí é mínima, tá? Tanto faz. Eu, na época da minha faculdade, eu acostumei muito com a forma clássica, mas eu faço dos dois, tanto faz para mim. Tudo bem? Então, note, a gente usou duas tabelas, fizemos quantas junções? Uma junção. Então, isso daqui é uma junção. Se eu tenho mais comparações igual a essa, são mais de uma junção em uma única consulta. Qual que é a dica? Quantidade de tabelas que você usa, você vai ter uma junção a menos. Ou seja, você tem duas tabelas, você vai fazer uma junção. Você tem 3 tabelas, você vai ter 2 junções. Se você tem 5 tabelas, você vai ter 4 junções para estar unindo essas tabelas. Tá? Então, você tem que fazer todo o caminho. Então, aqui a gente pega aqui, se eu quero sair da tabela curso e chegar lá no professor, eu passo por 4 tabelas. Então, vou ter que fazer 3 junções. Certo? Vamos fazer mais. Então, aqui é o exemplo, né? A gente fez lá das duas formas. A única coisa diferente eu ordenei lá. E aqui a gente verifica que todos os identificadores dos alunos que eu tenho aqui, identificador do curso, tá só o nome errado aqui, é ID curso, depois eu modifiquei, tá? São valores que apontam para a chave primária da tabela. Então, são valores que vêm do ID curso da tabela curso, tá? Exemplo 2. Selecionar o primeiro nome dos alunos, dos professores que deram alguma disciplina no ano de 2019.
Então, o que eu vou fazer? Vou voltar lá para o diagraminha. Eu quero o primeiro nome dos professores que deram a disciplina no ano de 2019. Se ele deram alguma disciplina naquele ano, vai estar registrado nessa tabelinha. Professor leciona aluno. É a tabela que tem o ano. Então, basta fazer uma junção entre essas duas. Então, agora, no exemplo 2, select pnome, vírgula, ano, from professor P, professor leciona aluno PLA, condição de junção, where P ponto é o prontuário que une as duas, certo? Então é o prontuário aqui do tabela professor, da tabela aluno e prontuário professor. Se eu pegar prontuário aluno, ele vai estar comparando com o prontuário do aluno, não vai retornar nada. Só se tiver alguma coincidência, se tiver algum prontuário do aluno com o mesmo valor do prontuário do professor. Então aqui eu igualo com PLA ponto prontuário professor, tá? Não estou fazendo ainda com um ano. Então se eu fizer dessa forma, ele retornou para mim todos os nomes dos professores e os anos que eles lecionaram. Eu quero colocar mais uma condição, então eu tenho que utilizar o end. End ano, você pode colocar até PLA.ano, não faz diferença aqui porque não tem a coluna ano em outras tabelas. Igual a 2009. Certo? Então aqui esses professores deram aula no ano de 2009. Tá? Ah, professor, de com inner join. Então, inner join. Até o primeiro select aqui é o mesmo, a diferença é aqui. Eu retiro essa vírgula. Inner join professor PLRA. O where não vem aqui agora. Minha condição de junção. Depois que vem o where. Aí você não tem esse end. Where PLA ano igual a 2019. Então o que modificou aqui? Eu tenho o meu inner join. Aqui eu separava por vírgula. Minha condição de junção, na forma clássica, ela vai no where. Aqui ela vai no on. Se eu tenho uma condição a mais, eu tenho que colocar o where para estar fazendo aquela condição. Belezinha? Tranquilo, né? Espero que esteja ficando claro. Tá, vamos ver se tem alguma aqui com... Aqui é o exemplo 3, vou fazer o exemplo 3, que o restante das consultas são iguais. Tá? Então, selecione o nome dos alunos que tiraram mais do que 7, o ano que eles tiraram mais que 7 e o seu curso. Então, note, eu tenho tabela curso, tabela aluno e a tabela nota e o ano que estão na tabela professor leciona aluno. Então, tem 3 tabelinhas. Então, o exemplo 3 está fazendo uma junção de duas tabelas. Então, select, que é o nome aluno, né? Então, o pnome, a.pnome, vou renomear. Não precisaria aqui no caso, porque eu só tenho o pnome na tabela aluno das tabelas que eu estou utilizando. O exemplo 4, você acrescenta o professor, você quer o nome do professor também, você vai ter o pnome na tabela professor, então aqui vai ser obrigatório. Vírgula, nome, curso, ano e a nota que eles tiraram. From, aluno A, curso C, professor leciona aluno PLA. Tá? Tenho 3 tabelas. Vou com minhas junções primeiro. Where A ponto unir, nota, aluno une tanto com curso, tanto com professor leciona aluno. Primeiro eu vou unir curso com aluno que a gente já fez. A ponto id curso igual a C ponto id curso. A outra junção, end A ponto prontuário, note, eu estou prontuário aqui no aluno também, igual a PLA ponto prontuário aluno. Desta forma, do jeito que está, eu estou pegando o nome do curso, o ano e a nota de todos os alunos. Não é do ano específico de 2000, não é com a nota maior que 7, né? Então, eu quero a nota maior que 7, end nota maior, vamos colocar maior igual que
7. Certo? Então aqui somente esses alunos tiraram nota maior que 7 e os anos que eles tiraram essas notas que foram maiores que 7. Ok? Para finalizar, vou fazer com o inner join. Então, essa eu vou fazer por partes. Então, com inner join, select a.pnome, nome curso, ano, nota, from. Vou começar com o aluno A e vou unir com o curso. From aluno A, inner join curso C, condição de junção, on a.id curso, que é a chave estrangeira, igual a chave primária, c.id curso. Outro inner join agora, para juntar com a tabela professor leciona aluno. Certo? PLA. E aí a condição de junção, ou seja, para cada inner join, na forma usando o inner join, eu tenho que fazer uma condição de junção usando o inner join e o on. Né? Lá na forma clássica, eu faço o where, dentro de cada where separado por end, eu faço a condição de junção. Então, a.prontuário igual a pla.prontuário. E agora você coloca o where nota maior ou igual que 7. PLA.prontuário aluno, né? Por isso que deu esse erro aqui. Ok, pessoal? Então, junção é isso. Então, fica aí como um teste, você acrescentar mais a tabela professor na consulta acima, que eu quero o nome do professor. Tá? Então, uma dica só, você vai ter um outro inner join antes do where aqui, com a tabela professor, fazendo sua junção. Aqui você vai ter acrescentar a tabela professor, depois o professor seleciona aluno, ou antes, tanto faz, e colocar mais um end aqui com essa junção. Tá? Então, espero que tenha entendido, né? Quando a gente voltar aí eu tive mais dúvidas, tá? Espero que tenha gostado. Vou colocar alguns exercícios, tem mais alguns outros exercícios no final desses slides, são mais 4 exercícios para estar praticando, mas eu tenho uma pancada de exercícios sobre junção de tabelas que a gente vai estar praticando, tá bom? Isso aí, grande abraço.